Boa noite, meus amigos. Primeiramente, vamos agradecendo a Deus e aos bons espíritos que guiam a todos nós a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o tema de tanta importância sobre o instinto e a inteligência, estimulando em nós e a todos que estão acompanhando aqui no salão e também na internet e na rádio, essa renovação diante da nossa encarnação, promovendo um pouco mais de inteligência sobre a força do nosso instinto. Então, rogamos aos bons espíritos que nos estimulem com a intuição, com o amparo de todos eles. Kardec trata dessa questão de uma forma bastante lógica para a relação de todos nós como espíritos caminhando no processo natural do nosso progresso. E, obviamente, falar sobre instinto e inteligência vai fazer com que a gente comece a pensar sobre a relação da formação dos seres, porque é dentro dessa própria experiência que Kardec vem, no início do capítulo, falando sobre a estrutura toda da visão, da organização do princípio inteligente vinculado à própria matéria. Nessa mesma questão, vamos olhar que temos dois elementos importantes no universo, como mostra aqui a pergunta, que inteligência e matéria são independentes. E quem conduz, quem cria, quem possibilita o desenvolvimento tanto da matéria quanto a inteligência é a inteligência suprema, a consciência suprema, criadora de todas as coisas, que é Deus. Dentro dessa visão, nós vamos começar a observar o porquê de todas as coisas que ocorrem na natureza. E dentro dessa natureza, onde se encontra o princípio inteligente, a essência inteligente, começando a dar os seus passos na elaboração de um progresso, que é o objetivo de todos nós também. Se olharmos o mineral, que ali provém de uma união da matéria, onde todos nós já conhecemos a agregação dos elementos mais ínfimos na vida microscópica, dos prótons, os nêutrons e os átomos se unindo, vão dar a elaboração das moléculas iniciais dentro dos minerais para constituírem, a partir de um certo momento, essas moléculas do mineral, um instante onde ali já reage uma força de um princípio espiritual que não adquire ainda a sua razão, não tem livre-arbítrio, por um instinto do próprio progresso, que está dentro da lei de Deus, uma reação X na própria matéria, que adquire para junto daquela matéria uma outra substância, que é o fluido vital, onde aquele elemento mineral, aquela matéria que é o mineral, a agregar o fluido vital, passa de mineral, de inorgânico para orgânico. Vamos ver aí que dentro desse processo de aglomeração dos elementos, existe algo que movimenta para que isso ocorra. Senão a matéria por si só, ela teria o seu próprio desenvolvimento para que se tornasse, dentro dessa estrutura, passando de inorgânico para orgânico, sem o quê? O movimento de uma inteligência externa. Então, a própria matéria teria a sua própria inteligência? Não, existem as leis que movimentam com que toda essa matéria se agregue, que no espírito de progresso, vamos dizer assim, ou seja, na ideia de progresso, a questão mais importante para essa agregação é o princípio vital. Nessa relação, o princípio vital, ele está relacionado nessa agregação desde todo o momento da matéria inerte. Mas, quando ela se torna, ou se ela se desenvolve saindo dessa estrutura da matéria inorgânica para orgânica, essa mesma matéria adquiriu um outro fluido, vindo da propriedade do fluido universal,
organizado pela ação dos espíritos superiores, responsáveis pelo progresso de todo o princípio inteligente, criado pela mente, pela consciência divina, para que naquele instante haja a possibilidade de um novo passo no processo evolutivo. O princípio inteligente agora está vivenciando no estado de elemento orgânico, num corpo mais elaborado, com uma estrutura mais organizada, criando assim as células. Nós vamos olhar isso de uma maneira muito simples, se nós observarmos que, se colocarmos uma pedra em algum lugar, e essa pedra estiver no lugar muito seco, muito sol, não tiver umidade, nós vamos perceber que essa pedra vai bater chuva, vai secar, e ela não vai adquirir sobre ela nenhum elemento que possa desenvolver numa estrutura de agregação e assimilação desses mesmos elementos que são os átomos, né, de oxigênio, do hidrogênio, do potássio, do carbono, do sódio. Eles vão se estruturando e em dado momento se cria um limo. E o que seria esse limo, senão a substância que vai ali se depositando e por um momento específico libera algo que vai se transformando em uma substância orgânica. Que realidade é essa que nós vamos vendo nos dias de hoje, desde o início da formação do nosso planeta? Então, o princípio inteligente, ele está na sua estrutura de evolução, vivenciando em cada momento dessas agregações da matéria para o seu progresso. Progresso de alcançar a inteligência, progresso de alcançar a razão, de alcançar o livre-arbítrio, de fazer escolhas, como todos nós estamos aqui hoje fazendo escolhas. Mas, para que isso ocorra, tem que haver uma lei que impulsione. Essa lei que impulsiona é que faz com que nós mesmos possamos receber esses impulsos em nós, hoje, com razão, todos nós, ainda temos essas forças geradas em nós. Essas mesmas forças que são geradas em nós, instintivas, fazem também com que nós queiramos impulsionar a nossa vontade por um progresso. Por isso, a necessidade da sobrevivência. Todos os seres, como ele diz, a planta, que tem a necessidade de nutrir os elementos para a sua sobrevivência, não está na razão específica, mas na propriedade de sobrevivência por uma lei criada por Deus, e que muitos espíritos estão acompanhando esse processo natural. E lá, o princípio inteligente, essa inteligência rudimentar, vai fazendo seus passos, aprendendo em todos esses elementos, em todos esses instantes, a absorver algo necessário para a nossa vida, que é o oxigênio. Nós hoje temos toda essa estrutura organizada da respiração, porque foi desenvolvida desde o momento da fotossíntese, na respiração também, junto aos vegetais. Essa estrutura, ela é a ideia criadora que não faz distinção de nós, como seres que já adquirimos a inteligência, fazemos escolhas, e dos princípios inteligentes que estão em evolução. Então, se nós começarmos a olhar dessa forma, imaginar a natureza toda, né, desenvolvendo um processo natural de progresso, caminhando numa estrutura de evolução, onde toda essa inteligência divina que promove o progresso dos princípios inteligentes estarão avançando. E nós somos responsáveis também por esse mesmo fato do progresso, à medida da consciência, à medida da escolha de cada um de nós, do ar que respiramos, dos vegetais, dos animais, da nossa natureza. É óbvio que nós não podemos chegar a certos limites, por conta dessa visão de não querer utilizar, até como muitos falam, da questão da alimentação, onde a alimentação vai estar ali retirando o processo de vida ou de desenvolvimento dos princípios inteligentes, seja em qual estágio eles estejam a partir do elemento orgânico. Mas nós também somos
espíritos encarnados, estamos nesse corpo e precisamos de elementos que Deus proporcionou para o desenvolvimento do corpo, para o desenvolvimento das necessidades desse corpo que nós estamos vestindo. É através da vontade, onde encontra aqui no Livro dos Espíritos falando do orgulho e do egoísmo, nós começamos a nos libertar de várias coisas que é necessário para o nosso avanço espiritual, que vai desde abrir mão, desde o entendimento de algumas questões simples em relação ao desejo, às paixões, até mesmo abrir mão um pouco da nossa vida em torno de outros sentimentos que nós vamos desenvolver na caridade, no amor, do bem. Tudo isso são forças que movem nós. Ainda não sabemos fazer essas escolhas, mas elas nos fazem ir ao encontro de algo superior. Imaginar, então, os animais que não têm o raciocínio para isso. Como que eles fazem para adquirir o progresso? O progresso dos animais, será que não está dentro dessa mesma leitura da página que Emmanuel trata aqui, que é o cuidado de cada um de nós com aqueles que são princípios inteligentes em evolução? Alguns devem conhecer aquela história do cão Lorde, que era o cão de Chico Xavier, e o cão Lorde, ele era quase médium, né? Era um princípio inteligente em evolução, né? Não era espírito, estava ali sem raciocínio, mas tinha o quê? Uma força instintiva que o impulsionava diante da convivência naquele ambiente. Ambiente esse de prece, de trabalho espiritual, ambiente desse de mais pacificação, de amor, de respeito. Então, o cão Lorde, Chico Xavier dizia, que está lá no livro Lindos Contos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Chico Xavier dizia que quando ia chegar uma pessoa, ele percebia, o cão, se aquela pessoa era boa ou má. E o que ele percebia? Ele raciocinava? Será que ele pensava, aquela pessoa fez muitos atos errados, ou aquela pessoa fez muita caridade? Será que era isso? Ou o animal, por uma estrutura natural de sobrevivência, esse princípio inteligente que provavelmente deve ter tido tantas caminhadas na evolução, desde o processo da selvageria e adquirindo, através das várias existências, no reino animal, ele pôde estar neste momento percebendo outras vibrações, percebendo outras relações da sua forma de progredir, na consciência divina, um princípio inteligente em evolução. E ele percebia a vibração de quem chegava, a vibração pelas atitudes das pessoas, pela consciência, pelas ideias, pelos objetivos das pessoas. E o cão, quando percebia se a pessoa era má, ele ficava latindo, ou se a pessoa, carregava aquela vibração de inconstância, ou de insatisfação, o cão ficava latindo. O cão ficava rodando de um lado para o outro, batia na porta. E quando a pessoa chegava, Chico Xavier já observava aquela vibração e atendia a pessoa da mesma maneira quando o cão chegava e percebia de maneira tranquila, ficava sereno à porta, esperando aquela pessoa que chegava, onde o cão sentia segurança, ficava sentado à porta. E Chico Xavier percebia que era uma outra qualidade de pessoa, outro psiquismo que chegava. E atendia os dois da mesma maneira, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu respeito, aos irmãos que chegavam. Então o cão era quase médium, porque ele não falava, ele não dizia o que ele percebia, mas ele sentia. E isso está em nós. Esse processo instintivo dessas forças estão em nós também. Nós sentimos da mesma forma o perigo, Quem já não andou de montanha-russa, que já foi jovem aí, tem muita gente que não andou ainda, Mas, olha, não é fácil. Aquela sensação que a gente tem do perigo, ou na altitude, a gente acha que vai desencarnar ali, É uma sensação que a gente não precisa mais. Por que a gente gosta disso ainda?
gosta do perigo, né? A gente se afiniza ainda com esse tipo de movimento, não é? E buscamos isso por uma força que nos move aquilo. E são os esportes, são as várias atividades que ocorrem de risco de vida, que ainda o espírito encarnado busca aquilo por uma força que lhe move aquelas sensações. Nós vamos também ver, nós encarnados, que procuramos as próprias profissões. Quantas pessoas buscam profissões ainda carregada dentro deles daquela força que nutre a ele diante de algo que ele vai enxergar que traz segurança para ele. Porque talvez tenha sofrido no passado, tenham invadido a sua casa, não é? E ele quer manter segurança da casa dele e vai procurar uma profissão que dê segurança a ele. Não é? É uma força que movimenta ele, sem total razão do que está acontecendo, para ele alcançar esta mesma segurança. Somos nós. Então temos que conhecer isso que acontece. Temos que perceber isso em nós diante desse processo natural que movimenta todo ser em evolução, que dá condições de nós termos forma de desenvolver em nós consciência da nossa certeza na segurança da nossa vida. E hoje em dia, nós podemos avaliar isso observando o Mestre Jesus. Será que Jesus também não tinha uma força instintiva nele? Claro, né? Porque o livro dos Espíritos diz que ela não termina, ela não acaba. Então Jesus também caminhava com essa força instintiva junto a ele. E se nós observarmos o caso da mulher hemorroíça, será que Jesus pensou ali que ele tinha que curar? Ele só parou e disse, alguém me tocou. Esse alguém me tocou, como vamos saber quem te tocou? O mestre, e ele se vira, e a mulher diz que havia tocado a veste dele, e ele disse que uma energia havia saído dele, então assim ele percebeu que alguém havia tocado. E a mulher ficou curada. Será que ele pensou assim, alguém vai me tocar nessa multidão, uma energia vai sair de mim, e agora quando ela me tocar, aí eu vou querer curá-la? Não, é uma força instintiva do amor, que promove o bem, que promove a força do progresso, que movimenta as massas, que movimenta o ser humano. Isso está em nós também. Mas agora temos que fazer escolha, né? Jesus não precisava mais de fazer essas escolhas, porque ele já vivia isso, como espírito puro, já alcançou nas várias existências, ele alcançou esse padrão mental de reagir no fluido por amor, instintivamente, agindo para o progresso, agindo para o bem. Será que nós também não somos assim? Se nós estamos com um prato só de comida, e chega alguém e pega no nosso prato de comida, a gente vai e briga com a pessoa, não é isso? Olha, isso aí é meu. Em vez de dizer assim, calma, vou dividir para nós dois. Isso é escolha. Isso aí é meu, ninguém pega, é sobrevivência. Porque só tem aquele, vou passar fome. Não é? E tantas outras coisas. O nosso carro, as coisas, as nossas propriedades. Temos posse daquilo, né? Não queremos perder, já perdemos várias vezes. Isso é instintivo. E agora saber libertar, saber abrir mão, saber ajudar, saber utilizar. É a escolha da nossa própria vida. Como nós estamos fazendo para alcançar a visão da doutrina espírita, falando do progresso, do princípio inteligente, vivenciando todos esses movimentos para nós também. O nosso corpo faz o que é comandado pela lei. Nós temos que respirar. Naturalmente, nós respiramos sem fazer nenhum esforço. Mas se nós estamos querendo executar uma energia maior, precisamos de respirar mais vezes. Respirar naturalmente é instintivo. É o processo natural da lei que auxilia todos nós nos mantermos espíritos encarnados no corpo. O caminhar, processo instintivo. Caminhamos naturalmente. Mas se nós corrermos, já é vontade, já é inteligência. Desenvolvemos algo para ir ao encontro daquilo que queremos. Será que isso também não ocorre na consciência do princípio inteligente em evolução? Na hora da caça, na hora da procriação, existe uma força
natural da sobrevivência que motiva ao princípio inteligente dos animais também fazerem escolhas. Existe um caso interessante que passa muito nas televisões pagas, né, naqueles canais pagos, que fala sobre o mundo animal, e tinha um caso de uma leoa marinho, até contei aqui em um outro momento. A leoa marinho estava assim apaixonada, vou contar aqui de uma maneira para a gente entender, né, apaixonada por um leão marinho. E o leão marinho não queria nada com ela, porque a sua fêmea, né, ia dar a cria. Então ele tinha, por um processo natural, da força do acasalamento, do processo natural de sobrevivência, ele tinha que estar junto, amparando, socorrendo a cria, enquanto a fêmea, a outra leoa marinho, ia fazer a caça. Deu a cria, ele tomava conta. A outra fêmea, que se encantou por ele, o que fez? Esperou os dois saírem, se afastarem, e foi lá e matou os animaizinhos todinho da cria da leoa, que deu aquele momento, oportunidade de quando o leão marinho retornou, não viu mais os filhotes e se separou daquela leoa. A outra leoa que ficou escondida atrás do iceberg, isso mostra lá na apresentação, saiu juntinho com o leão marinho e os dois foram caminhando sequencialmente, sem nem olhar para aquela cria, sem nem dar conta. Então é um processo natural que parece que existe uma inteligência, mas que faz com que esses impulsos reajam em nós. Será que nós também não fazemos isso? E já com raciocínio? Não fazemos certas escolhas assim? Será que não estimula isso ainda em nós? Essas sensações estão em nós. Mas temos que começar a fazer novas escolhas. O que é o sentido do amor? Imaginar, gente, a gente programar a nossa reencarnação e dentro desse processo de reencarnação, uma pessoa, um espírito que foi um grande amor nosso em outra existência, ele diz assim, você reencarna, logo em breve estarei contigo, nós estaremos juntos. E a gente reencarna feliz, porque vai encontrar com aquele nosso amor. A gente reencarna, mas os bons espíritos são inteligentes, não deixam a gente encontrar com aquela pessoa, porque já nos resolvemos. Precisamos de nos ajustar com outros. E vamos criar um matrimônio com aqueles espíritos que precisamos perdoar, que precisamos amar, que precisamos ajudar, trabalhar o crescimento dessas lutas que nós já vivenciamos antes. E de repente aparece aquela pessoa que disse que nós não íamos nos encontrar. No nosso momento mais difícil da nossa vida, aparece aquela pessoa, já com uma estrutura de um casamento, já com uma estrutura de vida organizada, e o que acontece conosco? Vêm os impulsos naturais do amor, do sentimento, de a gente se encanta por aquela pessoa. E onde que está a razão? Onde que está a escolha? Onde que está a prova do abandonar, do não abandonar, do buscar o objetivo da nossa encarnação com aquele nosso grupo familiar, ou de deixar tudo isso e ir com aquela outra pessoa? Se nós já estamos conhecendo a doutrina espírita, nós temos que ter ali aquela segurança de sentir aquela pessoa que chega na nossa vida, que faz parte do nosso processo de progresso e que até vai nos ajudar a superar aquelas crises, seja ele no corpo masculino ou no corpo feminino. E nós vamos encontrar esperança na convívio com aquela pessoa, com aquele amigo que nos auxilia a sair daquela crise. Isso é amor, isso é escolha. Se nos deixarmos levar por outros impulsos, estamos presos àquelas mesmas sensações antigas, bem próxima lá do leão marinho, da leoa marinho. Então, na realidade, tudo isso movimenta o processo de escolha em nós. O trabalhar no bem. Será que trabalhar no bem também não é assim? Nós, às vezes, queremos trabalhar no bem, querendo alcançar o quê? Paz espiritual, né? Preciso trabalhar no bem, porque se eu não trabalhar no bem, o que vai acontecer comigo? Eu vou para uma região espiritual que não é boa. Já entendi isso. Já sofri muito lá com o inferno, lá com o purgatório, com o paraíso que eu não encontrei. Agora, conhecendo a doutrina espírita, eu quero movimentar em mim alguma coisa
que me impulsione a não retornar para uma região sofrida. Nós estamos fazendo escolha, querendo utilizar dessa maneira o trabalho no bem. Mas será que nós fazemos isso de uma realidade por escolha, por medo da nossa insegurança do retorno? É instintivo, porque nós queremos nos sentir mais seguros do retorno da nossa vida espiritual. Então, às vezes, ainda temos medo e, por segurança, queremos executar o bem. Agora, se nós falarmos assim, eu não me importo para qual região que eu vou espiritual, porque eu vou criar essa região espiritual aqui, eu vou viver aqui, eu vou tentar sentir aqui, eu vou tentar ser esse espírito melhor aqui, não lá, em outro momento que eu retornar. Então a escolha é agora, é fazer com que aqueles impulsos melhores aconteçam naqueles embates da nossa vida, onde às vezes nós vamos ter reações de fúria, reações em nós de tomar atitudes que já não queremos mais, e fazemos todo o possível para controlar o nosso orgulho, para controlar o nosso egoísmo e controlarmos também aquela fúria que já me fez sofrer. E agora então eu vou trabalhar, vou desenvolver em mim novos sentimentos porque eu me conheço. Então eu preciso de ser um homem melhor, já agora. E quando a gente vai começar a fazer o trabalho, na atividade da caridade, visitar um doente, atividade na Malé, na obra social, o pensamento é de reconhecer os impulsos que eu tenho. Então eu estou lá no trabalho da caridade, qualquer tarefa que a gente esteja, e no momento que eu passo pela prova do controle, eu não consigo, aí eu julgo meu irmão, eu acho que aquela atitude é inadequada, e quando aquilo acontece, eu deixo aquele impulso antigo vir à tona, e cometo erros e atitudes, às vezes, até inadequadas diante de um trabalho da caridade, mas já estou fazendo escolha. Mas se reconhecer, observar por que aqueles impulsos ainda existem em mim, essa é a escolha. Esse é o fator importante. Por isso, nós estamos nas provas e expiações da encarnação. Sem nós termos consciência disso, a própria lei se faz. Porque ser espírita e executar essa visão da doutrina espírita é escolha. Viver faz parte de todos nós. Viver o mundo espiritual, viver a comunicabilidade dos espíritos, viver a ação dos espíritos sobre nós, viver as provas, as expiações, os reveses da vida, isso é parte da humanidade. Faz parte do processo do progresso. Agora, conhecer tudo isso e não deixar que os impulsos antigos, instintivos, me deixem corromper e fazer uma nova escolha, isso é visão espiritual. Isso a doutrina espírita ajuda a gente. Então, se nós estamos aqui, adquirindo todo esse processo de entendimento dos estudos que a casa oferece, quanto cada um de nós já está mais feliz? Será que a gente já avaliou quando chega no lar e a gente encontra alguma coisa que não está adequada, ou um familiar lança aqueles impulsos sobre nós e nós conseguimos controlar o nosso instinto? Conseguimos controlar aquele nosso impulso de tomar uma atitude que não queremos mais? É muito bom, traz paz para a gente, traz alegria para a gente. E dentro dessa própria visão, nós vamos nos somando a bons espíritos. Vamos saindo da faixa de espíritos desencarnados, que se compraziam com aquelas ideias, e vamos nos aproximando da faixa de espíritos desencarnados, que querem nos impulsionar ao progresso. O nosso corpo, por várias escolhas da alimentação, ou das paixões, ou de vários vícios que ainda temos, vamos deixando de lado, sabendo que eles são esses impulsos que me fazem prender à matéria, vou fazendo novas escolhas e vou conquistando isso encarnado mesmo. O nosso campo mental vai se modificando e o nosso perispírito também vai se depurando. E retornamos para o mundo espiritual com esse perispírito mais depurado, mais sutil, mais etéreo, em condições de estarmos continuando com aquele mesmo pensamento na nossa realidade,
de espíritos libertos do corpo. Mas se não soubermos entender isso, vamos ficar nas lutas instintivas. Quando Kardec diz aqui, o instinto é independente da inteligência, ele diz não, é a questão 73. Não precisamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não raciocinada. É através dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Questão 73 uniu tudo isso. É através desse instinto que provém as nossas necessidades. Então ele é natural em nós. Saber vivenciar com ele faz parte do nosso progresso moral. Faz parte do nosso processo de avanço. Será que a gente consegue observar a mesma visão do Cristo quando ele foi crucificado e no momento que ele estava sendo crucificado, aquele centurião pede para que um dos soldados visse se ele havia realmente morrido, e o soldado pega a lança e atravessa a lança pelo tórax do Cristo, alcançando o coração. Aquele soldado, ele era míope. E quando o sangue do Cristo jorra e bate nos olhos do soldado, Cássio, ele volta a enxergar claramente. Será que o Cristo pensou ali sobre isso? Onde que está essa relação nossa de conseguir perceber o amor do Cristo? O amor do Cristo não pode ser raciocinado. Imaginar Jesus observando a todos nós, irradiando o seu pensamento do progresso e entendendo as nossas limitações, do progresso para todos nós. Cada um de nós, meus irmãos, é que vai absorver uma parcela desse pensamento do Cristo, por aquilo que nós já nos afinizamos com as vibrações do Cristo. Cada um de nós. E esse impulso do pensamento do Cristo faz parte do impulso criador. Ele é o governador do nosso planeta e direciona esse pensamento. Vários espíritos responsáveis pelas nações, responsáveis pelo progresso da ciência, responsáveis pelo progresso da humanidade, absorvem também o pensamento do Cristo e desenvolvem através desse mesmo pensamento o que é necessário para cada localidade. Espíritos responsáveis pelas famílias, espíritos responsáveis por cada um de nós, os guias protetores, absorvem esse pensamento e cada um executa a parcela do progresso daquilo que é capaz. Nós também recebemos, nós também sentimos esse impulso do Cristo que até hoje quer curar, que até hoje quer o nosso bem, que até hoje quer o nosso progresso. Nós absorvemos, mas de que maneira nós estamos sentindo? De que maneira nós estamos deixando que esses impulsos do Cristo façam uma reação instintiva em nós do bem, do avanço? Então é o amor, é esse sentimento do amor que promove em nós mudança. Nós estamos aqui sobre as vibrações dos guias espirituais da casa. Eles são esses representantes do amor do Cristo, impulsionando a mente de cada um de nós para o estudo. Baltazar, Leon Denis, Dr. Erma, Antônio de Aquino, são espíritos que estão movimentando isso, acompanhando os nossos guias espirituais, utilizando os recursos necessários, que são os vários trabalhos que a casa executa, para quê? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir. Fazendo com que isso seja bom na nossa vida, nós vamos entender o amor de Jesus superior, dando essa força instintiva na criação. Então vamos começar, dentro dessa visão, a olhar os nossos irmãos mais inferiores. Vamos começar a cuidar do nosso lar, vamos começar a cuidar da natureza, vamos começar a cuidar dos animais, vamos começar a cuidar um do outro, vamos começar a cuidar do progresso através das atividades que a casa promove, na educação, nos trabalhos sociais. Tudo isso é promover a força instintiva do amor de Jesus no bem. E nós estamos aqui
vivenciando essas vibrações e, ao nos destacarmos daqui, nós vamos carregar essas observações, essas vibrações na nossa mente. E quando chegar o momento da prova, espero que seja breve a prova, nós vamos fazer novas escolhas. Porque essas vibrações ainda estão em nós. E porque às vezes nós falamos breve? Porque ela estando em nós, essas vibrações, nós estaremos mais suave, né? Ali no portão, já estamos ainda por essas vibrações, está mais suave. Vamos pegar o carro ali na frente, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, já vem um outro instinto, um outro impulso, e o instinto de sobrevivência ainda vem mais forte, e a gente toma uma atitude inadequada. Mas, se estiver registrado em nós, se nós aceitarmos as ideias, se nós realmente conhecermos isso, na hora da prova, vem aquela vibração, vem o pensamento do bom espírito, vem o guia protetor e diz: olha, calma, pensa melhor, socorre, não agride, pensa melhor, auxilia, não faz sofrer, pensa melhor, utiliza a sua inteligência, faz nova escolha. É essa hora que a gente começa a perceber o nosso progresso, porque se não houver isso, como que nós vamos progredir? Como nós vamos avançar? Se não houverem os embates, como Cristo disse, o escândalo é necessário, mas ai de quem traz o escândalo. Então, quando o escândalo chega, quem tiver seguro, pacificado, conseguirá passar pelo escândalo. Mas aquele que se afinizar com o escândalo, ai dele, porque vai trazer o escândalo ainda. Essa é a nossa relação de vida espiritual. Então, viver na casa espírita, compreender os estudos da doutrina espírita, é começar a fazer em nós um ser melhor. Se nós olharmos na questão 72, diz: qual é a fonte da inteligência? E os espíritos dizem: nós o dissemos, a inteligência universal. Algumas pessoas ainda pensam que o princípio inteligente ou o ser inteligente vai absorvendo de uma fonte universal uma inteligência superior. Nós podemos até dizer que nós absorvemos, sim, dos bons espíritos de uma fonte universal, absorvemos o conhecimento, o impulso do pensamento. Como aqui foi falado, mas a escolha é de todos nós. Se nós absorvêssemos essa inteligência integral para cada um de nós, é como se nós estivéssemos retornando lá ao panteísmo, onde se fala que nós viemos de uma grande fonte criadora, vamos passar um período aqui e, ao desencarnarmos, deixarmos essa questão do nosso corpo, essa inteligência se perderia e retornaria para essa fonte. Isso numa única existência. Então, vemos que nós perderíamos a nossa individualidade, que nós perderíamos o nosso progresso, que nós perderíamos tudo aquilo que nós tentamos conquistar de bom. Então, para que ser bom? Não é? Se nós vamos perder essa nossa consciência ao retornarmos para essa realidade do todo universal. Os Espíritos são categóricos em mostrar para cada um de nós que o esforço, como Leon Denis diz, é aquilo que nos impulsiona para a mudança do nosso interior, a vontade. Se nós olharmos a vontade como um dínamo, ela faz com que a gente supere aquilo que nós estamos vivendo. Vamos olhar a pessoa que está passando um problema de saúde. Ela está com o seu corpo, com as células do seu corpo em desequilíbrio. Por que que isso aconteceu? Deus, sendo bom e justo, não quer que ninguém adoeça. Se está passando por isso, é porque aquele espírito está num processo de organização do seu campo mental, onde ele afetou os seus órgãos, pelo desequilíbrio dos sentimentos, dos pensamentos, dessa encarnação ou das outras encarnações. Se o espírito consegue entender isso, ele fica feliz quando passa por uma prova. Ele fica feliz quando passa por uma expiação. Ele começa a dizer assim: muito bom, Senhor, estou no meu momento de prova, estou no meu momento de expiação. Me revoltar, querer sair dessa situação, abandonar isso,
não vai resolver. Porque sei que sou um espírito e através do esforço, da minha vontade, da minha resignação, eu vou fazer com que esse impulso na fé, na esperança das leis de Deus, esse impulso haja nas células do meu corpo. Haja naquela matéria que nós falamos lá, do fluido universal, haja na matéria do corpo. E através do pensamento, através da ligação do perispírito no corpo, as células vão se reestruturando. Se ela não se reestruturarem por conta daquela expiação, com certeza, se nós aceitamos aquilo como nossa prova do nosso progresso, quando nós deixamos o corpo físico, todas aquelas vibrações permanecem próximas do corpo físico. E nós saímos com o nosso corpo espiritual mais depurados ou sem aquelas marcas que causaram, pelo desgosto, pelo rancor, pelaquela fúria de antes, causaram desajuste no nosso corpo. Então é sabedoria. Passar pelas provas é sabedoria. Fazer escolhas. Passar pelas expiações, meus irmãos, é alegria, porque ninguém carrega um fardo mais do que pode carregar o peso. Então é sabedoria. E se nós achamos que a nossa vida está tranquila, não fiquem assim. Vamos estudar um pouco mais, porque se nós estamos nos preparando com o conhecimento da vida espiritual, imagina sermos convidados a reencarnar lá no Paquistão, a reencarnarmos, né, na Inglaterra novamente, na França novamente, levando as ideias do amor, do impulso no trabalho do bem. Não é isso? Então, na Índia, para cada um de nós, vai ser dada uma nova chance. Então, se hoje a gente não está conseguindo entender, não tem problema. Vamos retornar para o mundo espiritual, vamos perceber o quanto nós já vivemos aqui, vamos refortalecer as nossas ideias, e se nós conseguirmos passar pelas provas, quem sabe, novas provas em outro país, para nos ajudar a conviver com os nossos irmãos dos débitos que nós deixamos lá também. Esses impulsos só podem ser do amor, só podem ser do progresso. Então, compreender instinto e inteligência é compreender o que Deus, o que Jesus movimenta a todos nós, o que os bons espíritos estão fazendo para todos nós, nesse mesmo impulso da própria criação. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho de vocês e deixando essas vibrações na certeza de novas escolhas dos impulsos que nós recebemos com grandes lutas que passamos. Que Deus, Jesus, nos fortaleça.